Olá, bom dia. Acho que uma das coisas mais difíceis de se conseguir nos dias de hoje, na nossa vida moderna, é uma palavra, é uma condição chamada silêncio. Uma condição que a tua identidade, a tua alma, ela precisa para respirar. Perceba, são só ruídos desde o momento que você abre os olhos até o momento que você fecha os olhos e vai dormir. Uma busca insana por coisas, por reconhecimento, por um trabalho muitas vezes sem significado, obviamente sem generalizar, todos nós temos um papel, mas se você segue o meu canal aqui e compreende o que eu procuro falar e obviamente pondera, você sabe que é um canal que busca se aprofundar em reflexões, mergulhar além das superficialidades humanas inerentes a essa vida superficial que a humanidade vem buscando e vem se perdendo cada vez mais. Uma condição atrelada à busca de mais que não satisfaz, que o mais necessariamente não é melhor. Então, hoje eu queria falar um pouquinho sobre... eu normalmente leio um pouco das cartas de Cristo e falo sobre ela, mas eu queria dizer que eu uso esse livro como manual da minha vida, como direção, há mais de 10 anos. Não é um livro para se tornar um dogma. Você vai se perder se você fizer isso. Você vai ficar refém de palavras. Você vai querer ter um caminho exato para todos. E veja, um conhecimento tão vasto e tão profundo que a nossa condição humana não permite a sua compreensão total. Entenda, você tem 3 níveis de compreensão. Você tem o nível de compreensão intelectual, aquilo que a tua razão vai ajudar você a compreender e, obviamente, vai também impedir, baseado nas suas crenças. Nós somos impulsionados por 2 impulsos gêmeos que a ciência chama de ego, como está bem descrito nas cartas, e isso nos impede a nossa visão interior, a nossa visão espiritual. Então entenda, nós somos como crianças, muito ignorantes do conhecimento espiritual, das leis da existência, daquilo que está por detrás da tua condição humana, da tua vivência humana, da tua personalidade. E, em geral, nós mal nos conhecemos. Nós mal conhecemos a si mesmo, de um ponto de vista espiritual. Você conhece aquela condição humana, aquela personalidade que se manifestou e se densificou. E é disso que eu quero falar hoje. Então, o primeiro tópico seria essa compreensão intelectual, que vai te ajudar e também vai te impedir. É um paradoxo, mas é assim. Você tem uma percepção, uma compreensão espiritual, da qual se dá no momento que a sua alma está passando, que ela precisa experienciar para crescer. Para crescer, quando sempre eu digo crescer, muitas vezes muitas pessoas perguntam, mas se a alma é perfeita, por que ela precisa experimentar? Veja, você precisa experimentar para se reconhecer. Não há nada a ser modificado, entende? Acontece que a sua condição humana, a nossa condição humana, os nossos impulsos grosseiros do ego, elas obscuram essa identidade.
E essa é a experiência humana, é fazer com que esses véus se derretam, caiam, à medida que você experiencia e busca coisas, pessoas para se identificar e lentamente percebe que essas identificações não te geram satisfação, não te geram uma alegria perene, uma sensação de paz, uma sensação de gratidão, desprovido desses adereços, por assim dizer. Bem, essa seria a segunda compreensão, talvez a mais difícil, né? Porque às vezes você quer buscar como personalidade, entende do ponto de vista intelectual, mas por se tratar de um processo muito gradual, essa percepção espiritual não acontece. E aí você se torna um dogmista. E aí você quer ter a razão do livro sem ter a condição da compreensão espiritual. Espero que você entenda o que eu estou tentando dizer. E o terceiro ponto é uma compreensão emocional, que também está atrelado à condição espiritual, mas eu vejo de maneira separada. Aquilo que vai te tocar. Veja bem, muito se fala nas cartas de Cristo sobre se o ego é terreno ou não é. Não importa aqui a minha opinião. A minha opinião é que o ego é terreno. Tá? Isso, as cartas demonstram isso, falam diretamente, mas há interpretações parciais. Então, como a nossa condição humana, isso é uma prova, né, que a nossa condição humana interpreta de um ponto de vista espiritual exato, gera N interpretações, né? E eu não estou aqui para dizer se a minha é certa e a sua errada, e nem vice-versa. Mas eu estou dizendo que a nossa ignorância espiritual é tão grande, o conhecimento desse livro é tão vasto, que nós vamos morrer e nós vamos interpretar de maneira parcial. Então, essa compreensão emocional do qual eu digo é aquilo que te toca além das palavras. Veja, as palavras contidas no livro, elas conectam a uma dimensão. E essa dimensão, ela vai te dar uma direção, ela vai te dar leis, né, intrínsecas da existência, das quais, até que esse conhecimento chega até você, você é completamente ignorante delas, e vai achar que a sua vida é um mero jogo de dados. Ora você tem sorte, ora você tem azar, destino, uma busca incessante por meios de sobrevivência, por adereços que não vão te tornar mais sereno, mais completo. Lógico que a gente tem um nível de sobrevivência que tem que ser alcançado e transcendido, que é as coisas básicas da vida, né? E isso sim faz parte, mas não é disso que eu estou falando. Eu acho que o mundo ele não chegou dessa maneira por esse tipo de busca. Ele chegou por uma maneira egocêntrica, egoísta, né? E é disso que eu estou falando. E aí, para finalizar essa reflexão, eu digo assim, se você leu, sei lá, o livro deve ter 350 páginas. O livro fala do começo ao fim de amor. Um amor que transcende a nossa condição humana. Um amor que não depende de ser amado. Ele independe de você me devolver aquele sentimento, aquele cuidado, aquela percepção, a capacidade de te ouvir. Então, se todo esse conteúdo do livro não serviu para te abrir essa consciência, essa visão interior, acredite, você se tornou um dogmista.
Talvez você não saiba disso, mas você se tornou. Você fez com que essas palavras te acorrentassem a um senso de razão. E essa não é a intenção das cartas. Ela é exatamente ao contrário, é te tirar dessa condição. Então, como que eu acredito que você tem que ver as cartas? Você tem que ver as cartas. Você tem que ver as cartas de um ponto de vista particular. O que esse conhecimento ao longo dos anos proporcionou para você? Eu nunca me coloquei nesse canal como professor de nada. No primeiro vídeo, que está lá atrás, acho que 1 ano atrás que eu comecei a compartilhar esse testemunho aqui, eu sempre coloquei, lá eu falei, eu não sou professor, eu não sou teu mestre, eu não sou nada disso. Eu estou apenas aqui compartilhando um caminho. É como esse caminho aqui que eu estou percorrendo. É um caminho. Eu estou passando por aqui. Talvez você esteja um pouquinho na frente, talvez você esteja atrás, talvez você esteja ao meu lado. Não importa. É um caminho que eu estou percorrendo. Entenda, quando é um caminho, você fica desprovido de razão. Esse caminho que eu estou percorrendo não é certo ou errado. Ele é um caminho. E eu estou compartilhando pedaços desse caminho, percepções desse caminho. Eu paro aqui, vejo um pedaço de madeira e comento no vídeo aqui. Eu falo, olha, eu vi isso, eu percebi isso, eu intuí isso. E aí talvez você olhe e fale, nossa, Paulo, eu também vi isso. Eu vi realmente dessa maneira, mas talvez você me dê uma perspectiva diferente daquilo que eu achei e agregue a minha perspectiva. E assim a gente vai caminhando, a gente vai se esbarrando, a gente vai trocando testemunhos, experiências, percepções, além dos nossos 5 sentidos. Eu sempre digo que os nossos 5 sentidos eles nos enganam. O caminho de uma pessoa que está buscando se conhecer, buscando conhecer a identidade que está por detrás dessa persona que vai morrer, dessa persona que é efêmera, que vai acabar e depois vai começar tudo de novo, é um caminho que é totalmente particular. Eu não consigo levar ninguém junto, mas a gente pode participar dessa caminhada, a gente pode se esbarrar nela. E entenda que quando você coloca o que eu estou falando dessa maneira, fica mais fácil. Você fica desprovido de certo e errado, de querer ensinar, ou de querer ter razão, ou de querer criar uma direção única em cima de um conhecimento tão vasto como o das cartas. Então é disso que eu estou falando. É só um caminho. E é isso que deveria ser compreendido das cartas e ser buscado. Apenas um caminho. E se você quer fazer comparações desse caminho, não use os outros para se comparar, para tentar convencer e nem não se deixar ser convencido. Ouça, faça uma autoanálise em cima de quem você era e de quem você acredita que se tornou. E talvez você concorde comigo que é um caminho de total rivalização. Mas quando você olha para trás, eu que estou procurando viver esse conhecimento há 11 anos, é muito difícil. Mas quando eu olho para trás, eu sinto vergonha de si mesmo, muitas vezes, repugnância. Por quê? Porque de tão egoísta que eu já fui, talvez ainda seja, mas num processo de autoanálise, de autopercepção, eu melhorei. Eu melhorei na capacidade de estar presente no dia a dia, de ouvir melhor as pessoas, talvez não como elas queiram, mas devido à minha condição passada, eu melhorei sim. E é essa autoanálise que a gente tem que fazer. Se hoje, veja bem, se você precisar do livro Cartas de Cristo, eu falar alguma coisa, você querer buscar na página que está, eu acho que não é esse o caminho.
Eu acho que a gente fala sobre cartas de Cristo até sem ler cartas de Cristo. Porque uma vez que esse conhecimento tenha adentrado na tua consciência, tenha impregnado na sua consciência, você vai viver ele. Eu acho que é importante sim você ter como pauta, como direcionador as palavras das cartas, mas não viver da exatidão delas, da literalidade delas. Porque, tá, e se eu te tiro o livro? E se queima o livro, o que aconteceu? O teu conhecimento acabou? A tua consciência não foi modificada? Você não é capaz de amar mais, de enxergar o outro, de ter essa perspectiva de que o direito dos outros são iguais aos seus? Você não é capaz de se comportar de uma maneira mais educada, mais serena, mais equilibrada? Se você não é capaz disso, ou você está num momento de descontrole dos seus impulsos, o que é natural, ou você se tornou mais cego do que antes. E aí é como se o teu ego tivesse pego esse conhecimento e estivesse usando em benefício próprio. E esse conhecimento é para transcender esses impulsos do ego. E não para te tornar mais escravo do que você já foi, do que eu já fui, na nossa ignorância espiritual. Então, no próximo vídeo eu volto a falar de cartas. Eu dei um tempo aí, fiquei um tempo sem gravar, porque eu acho que a gente precisa um silêncio. Quando eu gravo os vídeos, eu gosto de estar em paz, sereno, e que aquilo que eu fale seja realmente uma expressão da minha percepção desse caminho do qual eu estou trilhando. Senão eu viro um mentiroso. E aí antes de mentir para você, eu estou mentindo para si mesmo. E esse não é o meu propósito, essa não é a minha intenção. É realmente gravar quando eu não aguento mais segurar o que está aqui dentro, está entalado na garganta. Então é disso que eu estou falando. É apenas um caminho de sombras, luzes, vislumbres de uma luz que está em consciência muito além da nossa percepção humana, mas é apenas um caminho que deve ser compartilhado, expressado, testemunhado, mas esse caminho pode ser colocado como verdade absoluta para ninguém. Eu acho que cada um está caminhando ao seu ritmo, está fazendo o melhor que pode, do jeito que pode, mas a gente não pode deturpar o conhecimento que está nas cartas e nos tornarmos guardião desse conhecimento. Não se perca nisso. Seja um eterno aprendiz. E aprendizes crescem. Acho que é isso. Uma compreensão intelectual, uma compreensão espiritual, uma compreensão emocional. É disso que você precisa para você absorver esse conhecimento maravilhoso descrito nas cartas de Cristo. Obrigado.